Olá, meus amigos, graças a Deus estamos iniciando mais um programa Palavra Urgente. Vamos em frente, porque Jesus está com a gente. Jesus é este ser não, ele é mais do que isso. Ele é o Filho de Deus, o nosso amigo, aquele que deu a sua vida para salvar a nossa vida. E olha, ninguém tem realmente maior amor do que esse, né? De entregar a sua própria vida, entregar a sua vida pela vida dos seus amigos. Jesus fez isso, e nisso sereis conhecidos como meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Se nós conhecemos a palavra de Deus e através desse conhecimento a amamos e decidimos viver aquilo que aprendemos com ela e através dela, nos tornamos amigos de Deus, amigos de Jesus. E não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Sejamos amigos deste Deus maravilhoso que nos ama e deu a sua vida para salvar as nossas vidas. Bem, e nós vamos agora a essa primeira parte, essa inserção da primeira parte da novela da vida real com o Nailson, que enfrentou esse problema. Eu era um jovem muito rebelde, rebelde com meus pais, rebelde com a vida. Então eu me sentia uma pessoa muito excluída. Nailson era um menino triste. Ele chegava em casa, se socava dentro do quarto, não saía mais, era todo tempo caladão. Uma vez ele tentou se jogar lá, porque a minha casa onde eu morava era alta, ele tentou se jogar, o irmão dele segurou ele, né? Na minha vida eu fiz tantas as besteiras, né, que meus pais nunca souberam. Eu me envolvi com homem, com mulher, com vários tipos de pessoas. Na adolescência, ele leva uma vida nas ruas. Os pais são convertidos desde 2008. Na época, Nailson ainda é criança e chega a participar das reuniões. Eu conheci o Nailson em 2008, criança ainda. Os pais chegaram na igreja e era uma criança, mesmo que estivesse dentro da igreja, meio que entristecida, muito agitada, que na verdade era uma inquietude na alma. É, nada fácil. Assim como o Nailson, quantos jovens encontram-se também na mesma situação, né? Quantas pessoas. Ele até falou que ele tinha um sentimento de revolta, uma rebeldia com ele, uma mistura de sentimentos, né? Levando ele até passar por depressão, a revolta contra os próprios pais. Esse negócio de rebelião é muito perigoso, e principalmente a rebelião contra os pais ou até mesmo contra o Criador, que é o nosso Rei, o nosso Senhor, o próprio Deus. Inclusive, na mensagem de hoje, eu quero estar falando sobre isso. Muitos jovens estão com suas vidas trancadas, amarradas, presas pelo fato de se entregarem a uma rebeldia, pelo fato até de, às vezes, enfrentarem, não obedecerem, não acatarem as orientações, as exortações e os ensinamentos dos próprios pais. Isso, ao invés de trazer bênção, vai trazer maldição para a vida dos que assim agem. Mas, assim como para o Nailson, com certeza houve solução, pode haver para você também. Pode haver. Tem solução. Existe solução. Seja você que é um jovem, um rapaz, uma moça que está revoltado com tantas coisas aí na vida, até coisas que têm acontecido dentro da sua própria casa, na sua família, ou você, pai, mãe, que tem filhos que estão passando por essa fase tão complicada, por essa fase tão difícil. Tem solução, aguenta aí, acompanhe esse testemunho, porque ele é importante e é para a nossa edificação e também para um aprendizado, né? Porque quem passou por isso pode também nos dar bons testemunhos para que possamos superar os momentos difíceis semelhantes a esses que estejamos passando. Vamos agora a essa reportagem que fala sobre a questão da depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com os maiores índices de depressão e transtornos mentais na América Latina.
A depressão é uma doença que afeta a saúde mental, trazendo sentimentos de angústia e tristeza. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas sofrem com a enfermidade ao redor do mundo. O humor depressivo, insônia ou sonolência excessiva, a falta de energia e de apetite, dor no peito e taquicardia são os principais sintomas. O desemprego, luto, traumas, doenças, ansiedade, dependência e histórico familiar. Todos esses são alguns dos fatores que influenciam no desenvolvimento da doença. São casos curiosos mesmos, e eu tenho certeza absoluta, como diz as próprias Escrituras, a palavra do nosso Deus, ela declara que aquele que realmente se volta para Ele, para o próprio Deus, Deus se volta para essa pessoa. E é o que nós veremos aqui no depoimento do Nailson. Nailson teve a oportunidade também de conhecer este Deus poderoso que pode transformar a vida de qualquer pessoa, seja alguém que está num estado depressivo, que se encontra oprimido, até pensando em tirar a própria vida, como aconteceu com o Nailson, ou alguém que se encontra revoltado com a vida, revoltado com tudo. Vamos agora a essa segunda parte da novela da vida real com o Nailson. O Nailson, ele nessa época, ele estava no trabalho, depois da adolescência para a juventude, ele se entregou a vício de jogo, né, e não parava em casa. Eu não sabia por onde ele andava, eu só orava por ele. Como mãe, eu não dormia mais. Eu era uma pessoa muito perdida, mas o incrível de tudo isso, eu pensava comigo mesmo, se eu morrer aqui, eu vou pro inferno, porque eu sabia que o que eu estava fazendo era errado. Eu estava tão entregue ao pecado, né, tinha essa força de me levantar e seguir Jesus. Eu olhava assim para a pessoa que ia para a igreja, ou então para pastor, e pensava, eu nunca vou ser que nem essas pessoas aí, não. Fiel a Deus. Porque eu tinha aquela vontade de ser fiel a Deus, mas a carne estava mais forte do que o espírito, né? Então eu me sentia impotente. Começou a vir a depressão, a angústia, a vontade de me matar. 3 dias que ele não aparecia e não me atendia mais. Aí o telefone tocou. Aí disse bem assim, eu só liguei para dizer que eu vou me matar. Doido, aquilo me estremeceu o meu coração. Entrei pro quarto, ajoelhei, orei. Sentei num barranco e me empurrei. Aí quando eu me empurrei, eu senti algo me segurando. Liguei pra minha mãe. Falei, minha mãe, me buscar. A oração da minha mãe e do meu pai fez muito efeito na minha vida. Ele tava fedendo. Sabe, tipo aqueles mendigos. Aí ele chegou lá em casa, tomou um banho. Aí ele disse, mãe, amanhã eu vou pra igreja. Aí começou a minha caminhada com Cristo. É interessante o que ele acabou de falar, né? Ele sabia que estava fazendo coisas erradas, mas a opressão sobre ele era tão grande, a força, o desejo pecaminoso, a revolta, a rebeldia, misturado com depressão. Essa situação era tão dominante sobre ele que ele não se via livre dessas práticas. Tanto é que ele mesmo disse que quando via alguém indo para a igreja, ele declarava, eu nunca serei como essas pessoas. Talvez você é assim, talvez você está passando por isso, talvez você é uma pessoa que encontra-se nessa situação. De repente você acha que você até nasceu para ser um alcoólatra, para ser um revoltado, para ser um adúltero. Não, pastor, eu não tenho jeito. Pior ainda é para quem cresce ouvindo isso. Você não presta, você é imprestável. Você é a ovelha negra da família. Maldito dia que você nasceu. E a pessoa vai deixando aquilo enraizar no seu coração, mistura de amargura, um monte de coisa, mas tem solução. Tem salvação. Por que tem salvação? Tem salvação porque existe o Salvador. E o Salvador é Jesus Cristo. Vamos agora aos casos curiosos de hoje com o nosso amigo Anderson. Em Casos Curiosos de hoje eu quero falar sobre um estudo do pesquisador André Werneck. Ele começou a analisar a depressão. Pois é, um problema que tem atingido milhares de pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ele começou o estudo analisando e fazendo um link entre a depressão, saúde mental com atividades físicas. E no meio do caminho, ele resolveu incluir
a análise dos alimentos consumidos por essas pessoas. Ele fez o levantamento de 16 mil adultos que não demonstravam nem tinham sintomas de depressão no início da pesquisa. E a cada 6 meses, eles precisavam relatar como estavam e o que comiam. E no final de tudo, ele conseguiu perceber que o alimento é um grande influenciador nos transtornos de humor. Por exemplo, os alimentos ultraprocessados, que são ricos em gorduras ruins, açúcares, acabam elevando em 42% a chance da pessoa desenvolver a depressão. Tudo isso ele acabou relatando e trazendo para a gente a importância de observarmos bem o que comemos. Curioso, não? Há quem diz que nós somos o que comemos, né? Então, nada melhor do que termos comidas saudáveis. Comida saudável parte do princípio de tudo aquilo que o próprio Deus, ele criou para nós, né? Desde lá da criação, Deus estabeleceu para o homem as verduras, os legumes, né? Até a questão das carnes dos animais. Tinha os animais considerados imundos, os não imundos, os puros, os impuros, mas hoje é tanta coisa, né? Tanta química, tantas coisas que são fabricadas e as pessoas mergulham nisso e acaba desenvolvendo, né, não só problemas no físico, como também, que acabamos de ver nesses casos curiosos de hoje, até problemas emocionais, depressão causada por alimento. É novidade. Mas, olha, vamos agora, sem mais delongas, a mais essa terceira parte, né? Essa inserção com a terceira parte do depoimento do Nailson, que com certeza, se ele está dando aqui o testemunho para a gente, é porque ele conheceu aquele que salva, que cura e que liberta e que preenche toda a falta. Vamos agora à terceira e última parte da novela de hoje. E aquele vazio que tava, né, que eu queria preencher com algo, começou a ser preenchido com a presença do Espírito Santo. Eu comecei a ter a vontade de aceitar Jesus, a vontade de fazer a vontade de Jesus. Em 2016, Nailson se batiza. Foi incrível o que Deus fez na minha vida, né? E aí, quando eu já reencontrei na igreja, já jovem, 17 para 18 anos de idade. Um menino, então, que a gente via antes com esse vazio todo. Hoje o Senhor levantou realmente para ser uma potência na mão dele, no nome de Jesus. Hoje Deus me deu uma esposa maravilhosa. Nós casamos em 2021. Hoje em dia, o Nali é transformado. Dentro do relacionamento, é o que tem mais fé, mais positividade. Como esposo, ele é calmo, alegre. Ele estuda, ele trabalha, ele faz a obra, dá suporte todo que eu preciso. É de casa para a igreja, do trabalho para a igreja. Eu saio do trabalho e vou para o curso. Quando saio do curso, venho para a igreja. A mudança que Deus fez na vida dele, né? De um olhar perdido, de uma pessoa triste, depressiva e hoje com alegria, com a vontade de querer fazer mais para Deus, de honrar a Deus pelas coisas que Deus fez na vida dele. Esse Nailson, ele tá um menino de ouro agora. Ele é muito brincalhão, ele. Gosta de brincar, ele gosta de fazer amizade, ele tem um dom que as pessoas gostam dele. Hoje ele é um homem de Deus, estou satisfeito e realizado. E quem tiver seu filho por aí, pelo mundo, não se desespere, ore que Deus vai trazer ele para a casa dele e vai ser feliz. Nailson, glória a Deus em quem te viu e quem te vê. Hoje um servo do Deus vivo. Nada melhor do que realmente entregar, né, o caminho ao Senhor, confiar nele, o conselho desse pai. Né? Se você tem um filho que está nessa mesma situação, olha, não se desespere, mas também não desista desse filho. Recorra a Deus, busque no Senhor e Deus vai dar a saída e Deus tem poder para mudar. Na carta aos Efésios, capítulo 6, nós encontramos aqui no versículo 1 o seguinte: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para o quê? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, prestou atenção, o sucesso do filho, como também a sua longevidade, depende de eles prestarem a obediência aos pais, naquilo que é justo, correto, naquilo que é lícito e conveniente.
A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Mas se você é um jovem, está nessa situação, Jesus disse o seguinte: você quer mudar? Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu fardo, o meu jugo é suave, disse Jesus, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Está lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 em diante. O Nailson fez isso. Ele conheceu o libertador, Jesus Cristo, e com certeza o espírito de rebeldia, de depressão que estava dominando ele, foi arrancado de sua vida e tornou-se essa bênção. Você também pode ser essa bênção para Deus e para o seu próximo. Deixa eu orar aqui por você, unir a minha fé com a sua fé. Em nome de Jesus, Pai amado, eu uno a minha fé com a fé de todos que estão orando comigo. Talvez por pais que estão passando por esse momento difícil por causa, ó Deus, das atitudes, escolhas e práticas erradas dos seus filhos. Filhos que se entregaram à revolta, meu Deus, ou que estão depressivos, que estão, meu Deus, enraivecidos. Filhos, ó Deus, que têm feito de tudo para aborrecer, às vezes até propositamente, os próprios pais, como nós vemos o caso de Esaú, que provocava os próprios pais, meu Deus, fazendo o contrário do que eles orientavam. Mas graças te dou porque o Senhor é poderoso para mudar essa vida. Essa pessoa que nesse momento ora comigo, que se arrepende, meu Deus, que está aqui nesse exato momento pedindo ajuda. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu determino que esse jugo maligno de Satanás que tem oprimido esse rapaz, essa moça, ou até esses pais, que essa ação do mal caia por terra agora e que pelo teu poder, meu Pai, sejam todos restaurados e transformados em nome de Jesus. Dê força para esse que precisa sair dessa situação, meu Deus, revoltante, depressiva, para que ele faça como fez o Nailson, recorrer a Cristo, vir à igreja e assim o Senhor irá operar. Eu declaro todos abençoados. Essa família está abençoada. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família como servo do Deus vivo. O programa Palavra Urgente fica por aqui, você pode nos acompanhar, isso mesmo, você pode nos acompanhar pelas mídias sociais, seja pelo YouTube ou até mesmo pelo Instagram. Anota o endereço, @Palavra Urgente, ok? E acompanhe, dê o seu like, compartilhe, pode ter certeza, outras vidas também serão abençoadas através desse programa. Nós ficamos por aqui e aquele abraço em o nome do Senhor Jesus.